Estamos aqui mais uma vez, programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano. Hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2014, às 17h35. E eu, Ângelo Pavim, médico aqui em São Caetano há mais de 30 anos, tenho o prazer de conduzir o programa. E o que é o programa? Na verdade, é nada mais na vida do que eu conduzo as suas mensagens, as suas perguntas aos nossos entrevistados. E hoje temos aqui um grande entrevistado, tá? No tamanho, no coração, na aptidão, tá? E um grande doutor aqui, tá? Que eu vou falar para vocês já já. Mais uma vez, boa tarde. No programa de hoje vamos falar de um assunto que preocupa homens e mulheres no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% das mortes no Brasil são decorrentes de infarto. Estudos indicam que por ano mais de 300 mil pessoas têm parada cardíaca. Para falar mais do assunto, recebo o meu amigo, tá? O meu amigo do coração, Dr. Eduardo Agostini, cardiologista do Hospital Heliópolis, São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo Agostini. Muito obrigado, Pavim. Realmente, como o Ângelo acabou de colocar, a gente, muito mais do que colegas de profissão, somos amigos, verdadeiramente amigos, coisa que hoje acho que é bastante difícil a gente poder usar com firmeza essa palavra. Então, nós convivemos juntos na Câmara Municipal de São Caetano durante pelo menos 8 anos, mas a nossa amizade já transcende há mais tempo ainda, desde o tempo do Hospital Pompeia. É verdade, né? É verdade. Então, estamos aqui para falar de uma coisa que é o nosso arroz com feijão, né? É o nosso trivial, o nosso dia a dia, que é a doença coronariana aguda, já instalada, com necrose, com destruição do tecido, que é o infarto. Agora, muito antes que aconteça isso, é que vem a importância. É onde a gente investe hoje na medicina preventiva. Então, o infarto é decorrência da oclusão, do fechamento de uma artéria que a gente poderia imaginar como se fosse uma mangueira, por exemplo, um cano, não é? Então, o fechamento brusco, agudo, súbito dessa artéria vai levar à destruição à frente, né? Aonde chegaria o sangue para nutrir aquela musculatura do coração, vai ser destruída. Então a gente tem, como existe um infarto a nível cardíaco, né, o infarto do miocárdio, do músculo do coração, existe também o infarto cerebral, que é o chamado derrame, né, o acidente vascular cerebral, que nós temos o isquêmico, quando fecha uma artéria, ou o hemorrágico, quando rompe uma artéria. Existe infarto a nível renal, infarto no baço. Então, hoje a gente vai se ater aqui a infarto a nível do músculo do coração, que nada mais é do que o fechamento brusco de uma artéria doente. E por que ela se faz doente? É realmente pelo depósito de várias substâncias, dentre elas o colesterol, não é, que você já estava me confidenciando no início do programa, que teve alguns problemas com ele, que é realmente assim o primo maligno, né? Então, se a gente tem 3 componentes do colesterol, tem um que é bom e são 2 vilões, né? Então, o HDL é o bonzinho. 2 contra 1 é difícil. 2 contra 1, né? Então, o HDL são micromoléculas que praticamente lavam a artéria, enquanto que as macromoléculas vão se depositando na parede dos vasos, que são o LDL e o VLDL. Mas seguindo a tua sequência, então... E quais seriam, então, os sintomas dessa doença? Então, aquela imagem da angina, seria possível passar? Aquele senhor idoso que está sentado numa cadeira, saindo de um restaurante. Aquela imagem é do Frank Netter, um dos maiores desenhistas que a gente teve na área médica. Esse aqui, essa imagem? Exatamente. Tá. Apenas tem alguma coisa aqui no meio, mas a imagem ela é muito típica da doença coronariana aguda. Então a gente vê que ele está saindo de um restaurante, acabou de comer. Tá. É um indivíduo obeso, é um senhor já de uns 60 anos, 60 e poucos anos, sexo masculino, que existe uma prevalência. Ele está carregando um peso, a gente pode ver que tem a mala que está caindo da mão. Da mão dele? Talvez não consiga se ver, mas existe um cigarrinho caído no chão, que sai até a fumacinha. Então ele e está com a mão no peito, né? Estava fumando e com a mão, exatamente, no peito, nesse sentido de uma dor tipo compressiva que ele sente. Eu não sei se está chegando a minha imagem para o telespectador, tá? Então, existe aquela dor que o pessoal define como mão em garra.
É uma sensação opressiva. E que aí o pessoal fala, mas pode correr para os braços? Pode. Para o braço esquerdo ou para o direito? Pode correr para os dois. Ou para um, né? Pode correr para o dorso, para as costas, pode correr para o queixo. Né? Ou já tive paciente que, por exemplo, no infarto agudo só tinha uma dor epigástrica, uma dor no alto abdômen. Né? Então, dor na perna, isso já são mais incomuns. Mas aquela imagem é muito, muito típica, muito sugestiva. E nós já começamos falando aí da outra pergunta que você vai fazer a seguir, no que tange aos fatores de risco. Então a gente tem a obesidade, está lá, né? O indivíduo de cor branca, que no caso existe alguma prevalência, se bem que o negro também é muito suscetível à hipertensão severa, hipertensão maligna, e doença coronariana consequente também. Tá. E como seria possível diagnosticar se uma pessoa está infartando? Bom, aí a gente tem enzimas que são, você faz através de exame de sangue, onde você constata algumas enzimas que deveriam ficar dentro do músculo do coração. Então, a CPK, a CKMB, que são frações de enzimas que se localizam no interior da célula do músculo do coração. Então, quando há uma destruição maciça dessas células, através desse infarto, dessa oclusão aguda de uma artéria, então há um aumento na circulação dessa substância. Então, existe, por exemplo, CKMB. M é de músculo e B é de brain, de cérebro. Então, também, quando ocorre um infarto a nível cerebral, também pode ocorrer um aumento da CKMB. Atletas, por exemplo, essa semana eu peguei um indivíduo que teve uma CPK muito alta e encaminharam para o cardiologista, mas não havia nada. É um atleta, está acostumado a correr 10 mil metros e houve um aumento da CPK. Ele correu num dia, no outro dia estava alto, normal, né? Dentro de um padrão também, claro. Fora as enzimas? A clínica sempre é soberana. É soberana, sempre, né? sempre. Então aquela dor fortíssima, opressiva, retroesternal que a gente falou, normalmente acompanhada de sudorese profusa, uma sensação de desfalecimento, a pessoa tem sensação de morte iminente. Então, muitas vezes cursa com uma disritmia concomitante, que pode dar então uma sensação até de perda de consciência, e muitas vezes a morte súbita. Se acompanha uma sensação de falta de ar, uma dispneia intensa e que a pessoa pode ter a morte súbita, chega morto no pronto-socorro. Daí o diagnóstico tem que ser precoce da doença coronariana. Um dos maiores cirurgiões foi o Dr. Adib Jatene, foi meu professor de cirurgia cardíaca. Então ele sempre colocava que a doença coronariana é como um iceberg, que você só vê a ponta. Está para fora. A parte de baixo lá você que não... é maior, né? Que é maior. Então, mas você vê que o Titanic entrou nessa, né? e realmente isso pode acontecer, quer dizer, você não... Então, você tem hoje, por exemplo, uma referência que eu aproveitar agora para falar já, para a gente não esquecer. No check-up, fazer um teste ergométrico. Tá. Então, pessoas com a nossa faixa etária já passaram dos 40, né? Isso aí. E cabelo branco. Né? O cabelo mais branco, mas tudo bem. Quando tem cabelo. Não, estamos brincando, mas acima realmente. Hoje é bacana que eu vejo os jovens fazendo check-up. Sabe, eu acho muito bacana isso. Eu brinco com eles, né? Chega com 22, 24 anos. Doutor, vim fazer um check-up. Legal, agora você compara quando você tiver 40 anos de idade, né? Então é muito, muito importante. Sabe, infelizmente, muita gente não sabe o que é um teste ergométrico. E há que se fazer rotineiramente. Quer dizer, o indivíduo tem 40 anos, ele tem que fazer, tem que ser submetido a um teste ergométrico, onde você vai comparar só um eletro em repouso com um eletro na vigência do esforço. E você vai ver se existe ou não alguma modificação eletrocardiográfica. Tão simples e que pode salvar uma vida, né? Nós temos outra imagem já na tela? Isso, essa imagem aqui. Aqui já é um infarto, né, Pavinho? Então a gente vê aquela, na figura superior, aquela imagem mais vinhosa, assim, onde houve a oclusão da artéria, uma destruição maciça do músculo do coração. Onde vazou sangue. Claro que ali o indivíduo não sobreviveu, senão a gente não teria essa imagem, né, do anátomo patológico. Ali embaixo a gente vê a ponta do coração afetada, são as diferentes regiões do infarto aí, né? E ali do lado é um eletrocardiograma mostrando a alteração. Mostrando as alterações que se mostram
na fase aguda, depois existe a fase mais para frente, né, subaguda, fase crônica. E o excesso de atividades físicas, ele pode provocar um infarto? Não. Ou a sequência, ou toda atividade física? Excesso a gente nunca indica. O que existe, assim, é uma diferença muito grande entre o indivíduo sedentário e o indivíduo que faça uma atividade física moderada. É uma diferença enorme no risco, né? O risco coronariano diminui muito aquele que faz uma atividade física de maneira moderada. Agora, está provado que aquele que faz de maneira intensa, quando comparado com o de atividade moderada, não há uma substancial diferença, não. Ou seja, os atletas até dizem outra coisa, né? Que o indivíduo ser atleta, você poderia estar levando uma hipertrofia do músculo do coração, da mesma forma que você hipertrofia os músculos, né? Bíceps e tal. Então você também levaria uma hipertrofia do músculo do coração, uma certa desproporção entre a oferta e o consumo de oxigênio, porque a artéria é a mesma e o músculo ficou mais espesso, então, obviamente, é uma desproporção. E existem alterações eletrocardiográficas, você sabe muito bem, que determinam o que a gente chama de coração do atleta, né? Até o aparecimento de uma outra onda U, né? E algumas alterações eletrocardiográficas, alterações de repolarização, como consequência desse músculo mais grosso mesmo. Né? E entre homem e mulher, tem algum que... Muita diferença, muita diferença. De idade também? Só que assim, existe a diferença por questão de sexo, até que a mulher atinja a menopausa. Então é muito mais frequente no homem. Após a menopausa, a tendência é que se iguale. Entendi. Perfeito. Você estava falando agora em relação aos exercícios físicos. Isso uma caminhada, por exemplo. Uma caminhada para uma pessoa da nossa faixa etária aí, está excelente. Né? Agora 3, 4 vezes por semana, você caminhar 40 minutos, 1 hora. Então isso aí é muito salutar. Agora desculpe, mas eles até colocavam do coração periférico, que são os pés, não é? As plantas dos pés. Conforme você vai caminhando, você vai bombeando o sangue e ele vai circulando, o coração periférico. Desculpe. E um corredor de uma São Silvestre, ele tem batidas mais espaçadas, ou seja, ele tem um coração tão bem preparado, né, Pavim, que enquanto o nosso, para fazer a circulação devida do sangue, a gente tem que bater 80 vezes por minuto. O dele com 30, com 40 por minuto está... Não sendo um problema de saúde, ao contrário, ele está preparado. Não, o coração que a hora que ele entra no campo, por exemplo, para jogar o futebol dele, de 40 ele vai para 200, que também não é muito salutar. Entendeu? O futebol a gente nunca recomenda como uma atividade física. Eu nunca recomendo isso. Ninguém, né? É preferível você investir aí no esquema de maratona, natação, ciclismo, tênis, tudo isso que seja uma coisa que você progressivamente vá aumentando. Quem faz uma esteira em casa, por exemplo, ou com orientação de vida, muito melhor, sem comparação. Porque assim, o atleta ele entra em campo para jogar um futebol, ele está com a frequência 60, vamos dizer. De repente ele vê o gol aberto, entendeu? Então ele quer fazer o gol, ele sai correndo. Quando ele chega na boca do gol, ele está com 180 de frequência. Então isso pode, mesmo em artérias normais, pode levar ao que a gente chama um vasoespasmo. Dá um fechamento na artéria e pode levar a infarto. Eu já tive um garoto de 22 anos que infartou, foi o paciente mais novo que eu tive até hoje. Mas fez um big do infarto, anterior extenso, teve que ir para a cirurgia, fez aneurisma, teve que fazer a aneurismectomia, que é a cirurgia que remove. Imagina uma bola de capotão que falha aquela costura, então sai um pouco da câmara, né? Sim. Então é mais ou menos isso Olha só. O aneurisma. Um menino de 22 anos só. Pessoal, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Voltamos já. A educação é a base para uma sociedade mais justa. É por isso que em São Caetano do Sul, o sucesso para viver melhor começa pela educação.
Entre as oportunidades oferecidas a estudantes do município estão o auxílio para cursos técnicos profissionalizantes e o estudo de idiomas em escolas da rede privada. E ainda, transporte escolar para quem está no ensino fundamental e bolsas de estudo para universidades do município e de outras cidades. Viver melhor. Justiça social a quem realmente precisa. Uma marca de São Caetano do Sul. João Carlos fez USCs, Rafael faz USCs, Roseli fez USCs, Marina faz USCs. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul está presente por tantas gerações e com a pós-graduação da USCs você dá mais estabilidade à sua carreira num mercado cada vez mais exigente. Inscrições abertas para cursos de MBA e especialização. USCs, solidez com qualidade há 46 anos. Olá, estamos voltando aqui no breve intervalo, programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano. E hoje, com um convidado e amigo, Dr. Eduardo Agostini, médico cardiologista, aqui em São Caetano e em São Paulo também, aqui no Hospital Heliópolis. Eduardo, me fala uma coisa, quais seriam os fatores de risco que colaboram aqui para as doenças coronarianas, hein? Então, Pavinha, a gente tem alguns fatores de risco que são mutáveis e outros são imutáveis, né? Nós nascemos, graças a Deus, do sexo masculino, a gente tem a tendência, nunca faria uma outra opção. Mas a gente, pelo fato do sexo masculino, a gente, como eu já comentei previamente, há um risco maior até que a mulher chegue à menopausa, quando a tendência é igualar. Então, isso é imutável. A questão genética é imutável. Dá para colocar aquele slide para a gente? Então a gente vê ali os cromossomos, né? Está na cabeça. Tá. Então essa parte genética, não tem jeito. Já nasce com a pessoa. Nasce uma predisposição, né, familiar. Eu tive pacientes, por exemplo, que os dois irmãos se infartaram, tio, avô morreu, pai morreu. A gente tem lá a alimentação, que é muito importante, atividade física, a obesidade, especialmente essa protuberância a nível abdominal, né, que a gente sabe hoje da circunferência abdominal, tudo isso. A idade são fatores imutáveis, alguns, né? Agora, a predisposição à aterosclerose, que ali é aquela artéria tortuosa que a gente vê. O danado do cigarrinho, que tem muita gente que fala que é contra a pena de morte, mas chega a fumar 4 maços de cigarro por dia, né? É contra a pena de morte para os outros, né? Mas para ele, não, né? Aí a gente tem alguns outros problemas. Por exemplo, problema de tireoide, aí é uma coisa que você tem que corrigir, não é? Dá para você atuar a nível de suprarrenal, aumento de cortisol plasmático, problemas renais, problemas de pâncreas, claro, diabetes, a gente sabe que também predispõe ao surgimento da aterosclerose precoce, alguns problemas a nível endócrino, como a gente já falou, a hipertensão é sobremaneira um fator de risco, e claro, a parte emocional também, não é? Então, quando se fala em estresse, eu sempre lembro do meu grande amigo Ângelo Pavin, né? Eu acho que tem um fato que a gente deve aqui relembrar, porque não é só na hora que a gente está bem que a gente tem que, né, agradecer a Deus. Nós passamos por uma situação dificílima. Eu lembrei muito do nosso caso essa semana, quando houve a tragédia, né? Com o Eduardo Campos. Com o Eduardo Campos. Eu também lembrei. Então nós íamos voltando de Cuba, e nós estávamos a 1 hora de viagem já, e o comandante disse: senhores passageiros, a partir de agora nós estaremos retornando ao aeroporto de Cuba, porque houve um pequeno problema técnico. Então o pessoal à nossa volta começaram a chorar, fazer oração. E eu como médico, Pavin como médico, e nós dois, assim, num bom sentido, palhaços, né? Lembrei do nosso amigo Robin Williams, que faleceu, mas que fez aquele Palhaços da Alegria, né? Então eu sei que ali nós estávamos estressados, mas a gente vendo todo mundo chorando,
né? O pessoal rezando, levantando mão. Ah, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Tinha um padre que tinha ido conosco, Padre Roberto. Aí eu chamei, Padre Roberto, umas 4, 5 cadeiras da nossa frente. E o avião caindo. E o avião falando que vai descer. Não, mano, 1 hora depois, que nós já tínhamos andado 1 hora, ele ia fazer a volta para, né? Aí eu falei, Padre Roberto, a partir de agora nós outros estaremos vendendo confissões a apenas $20. Daí a pouco o comandante e senhores passageiros, a partir de agora nós outros estaremos lançando ao mar 90 mil litros de combustível. É um procedimento normal, não há que se preocupar. Aí olhando para ele, Padre Roberto, agora passou para $40. Né? Então é o estresse. Nós vivemos esse estresse. Agora, você tem 2 maneiras. Uma vez eu estou atendendo pelo SUS na ocasião, né? E eu brinquei, contei uma piada para a paciente. Ela falou para mim, doutor, como é isso? Eu já passei em tanto médico do SUS, eles estão sempre de cara amarrada, cara de... E o senhor está aqui contando piada. Tá? Eu falei, não, eu tenho 2 formas de atender. Uma é brabo e a outra é dando risada, brincando. Eu falei, chega no fim do dia, isso vai fazer diferença para mim, não é? Desculpe ter me alongado, mas eu acho que o estresse... Sabe, eu acho que o estresse é o ponto básico, é o principal. É importante realmente que você, se você fuma, parar de fumar, se você tem obesidade, combater, se você tem a hipertensão, combater, o diabetes, controlar, claro, tudo, controlar teu aumento de colesterol, de triglicéridos, tudo isso é importante. Mas o estresse, é fundamental. Já temos uma pergunta no ar. Pois não. Mariana de São Caetano. Obrigado, Mariana. Continua aí com a gente, tá bom? As mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chance de ter problemas cardíacos? Isso era realmente um fato que preocupava muita gente. Eu sempre fui radicalmente contrário ao uso da pílula, porque aumentava muito a incidência de doenças coronarianas, de lesões vasculares, né? Então a gente era radicalmente contrário. Mas hoje existem as de microdosagens hormonais, que até a gente sabe que um adequado controle da parte hormonal propicia a pessoa, por exemplo, quando ela entrou na menopausa, havendo um equilíbrio da parte hormonal, reduz muito o índice de doença coronariana. Mas isso tem que ser feito, claro, junto com uma equipe multidisciplinar, que seria então a médica ginecologista, ou médico ginecologista, e o cardiologista acompanhando. Eu vivo falando aqui no programa, nada como a prevenção, não é verdade? E outra, prevenção não é de balcão de farmácia, prevenção com o seu médico de confiança. Claro, não importa qual é o seu médico de confiança, mas busque o seu médico de confiança, é verdade? Sem dúvida. E os diabéticos, são mais propensos às doenças cardíacas ou não? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas vamos continuar um pouquinho só nisso. Sim. A glicose é um açúcar, né? E o açúcar fica banhando lá a artéria. Naturalmente você vai tendo infiltração de várias substâncias, dentre elas o colesterol, que aumenta, o triglicérides, que aumenta, a própria glicose, e vão infiltrando na parede da artéria até o momento que estufa a ponto de levar a um fechamento. O fechamento inicial se faz por um trombo branco, que a gente fala, que é constituído de plaquetas. E imediatamente após, então há o depósito das hemácias, que é o trombo vermelho. E ocorrendo isso aí, é a morte de tudo que está para frente dessa artéria, que é o tal do infarto, né? Seja ele a nível cerebral ou do músculo do coração, como a gente já discorreu, né? Outra pergunta, Fábio Santos, aqui de Santo André. Obrigado, Fábio. Continua com a gente. Todo obeso tem ou terá problemas cardíacos? Não necessariamente. Eu tenho, por exemplo, uma série de pacientes que são magros e que têm triglicérides muito mais altos do que eu sempre tive, por exemplo. Eu fiz até a redução do estômago, eu emagreci 30 quilos, que você lembra bem. Lembro bem. Mas agora, graças a Deus, eu consegui parar de fumar. Então, parando de fumar desde setembro, claro, aumenta a ansiedade bastante. Então, com isso, eu aumentei o peso. Mas eu me sinto muito melhor do que quando eu fumava e estava mais magro. Então, agora, a minha proposta é essa, melhorando, ficando mais tranquilo. Estou com alguns probleminhas de ordem pessoal, que estou, graças a Deus, resolvendo. Mas assim que eu liquidá-los, eu parto para uma dieta novamente, com redução do peso. E aí a gente retorna, isso que é bacana, né? Você retorna
ao índice da população normal. Então você, por exemplo, tem diabetes. Você tem um risco aumentado em relação à população, mas desde que esse teu diabetes esteja descontrolado. E a hipertensão é a mesma coisa e todos os outros fatores de risco. A partir do momento que você controlou, você entra no fator de risco da população normal. Então, o obeso também. Né? O meu cunhado, por exemplo, emagreceu agora, com a cirurgia que você acompanhou, ele emagreceu mais de 40 quilos. Então, ele a partir de agora, ele entra no fator de risco da população normal. É muito, muito bacana isso. Uma pessoa que já sofreu um infarto, ela poderá levar uma vida normal depois de restabelecida ou ela tem controle? Eu cheguei a mostrar até naquele outro slide que existem pontos diferentes e existem extensões diferentes de infarto também. Então a gente tem, por exemplo, um infarto só de ponta que, do ponto de vista eletrocardiográfico, parece uma catástrofe, sabe? Parece que pegou toda a extensão do músculo do coração, quando na verdade foi só a ponta. E ele dá essa expressão elétrica. Mas você tem outros métodos, ecocardiograma e tal, que você mostra realmente o que aconteceu. Então, o infarto sendo pequeno, a repercussão é pequena. Então, esse indivíduo pode fazer mudanças comportamentais e que levem ele a ter uma vida normal, totalmente normal. Fernando Cardoso, aqui de São Caetano, pergunta. Fernando, obrigado, continue com a gente, tá? Doutor, muitos jovens estão infartando, o que pode desencadear um problema cardíaco. Quais os cuidados? Excelente pergunta do Fernando, né? Fernando. Tem que ser xará do meu filho, do meu neto, né? Fernando, é o seguinte, hoje, infelizmente, você, não sei a sua idade, mas hoje, infelizmente, não generalizando, mas já generalizando, né? Comparando com a nossa juventude, infelizmente o jovem hoje tem bebido mais, tem fumado mais, não sou eu que estou afirmando isso, são as estatísticas, né? E o uso de drogas, que a gente nem sabia que elas existiam. Né? Maconheiro para nós, o que era? Símbolo de uma escória, não é? Sim. Era o escória, era o cara, esse aqui é maconheiro, era o cara marginalizado. Né? E hoje a gente vê na porta de escola crianças, 12, 14 anos, fumando um baseado. Baseado em que eu não sei, mas eles estão lá de boa, né? E atrás, então o pessoal fala, não é porta de entrada das drogas. Eu acho uma tremenda besteira você falar isso. Porque é muito difícil você pegar alguém que usou cocaína, ou que usa cocaína, ou crack, e que não tenha passado pela maconha, meu Deus do céu. Então, para mim, realmente... É um degrau. É um degrau, uma porta de entrada. Você chama como você quiser, mas que tá lá, né? Pertinho, entendeu? Agora, a cocaína, bicho, o cara tá com uns 60 dele de frequência cardíaca. Ele dá uma cheirada naquilo, o coração vai para 200, entendeu? Então, é a mesma coisa que você vê o golzão aberto e sair correndo em direção a ele. Então, isso pode levar a um vasoespasmo e um infarto precoce, arritmias cardíacas gravíssimas e pode levar a pessoa à morte, subitamente. E os cuidados são os preventivos mesmo, né? Sempre, né? Sempre, tá. Bom, então quais seriam as dicas para se ter uma vida saudável e evitar o infarto? Eu acho que é isso, ter a cabeça boa, sabe? Então, hoje existe um hormônio muito conhecido, que é a endorfina. Eu acho maravilhoso esse hormônio, porque é um hormônio que o próprio organismo da gente produz. Como? Eu não vou falar para você, Pavim, vou te ensinar a jogar sinuca, que você vai ver que você vai gostar e você vai produzir endorfina. Não, você não vai gostar de jogar sinuca, mas você gosta de andar de bicicleta, você gosta de nadar, você gosta de assistir um bom filme, né? Então, o outro gosta de ir à igreja, né? Fazer a sua oração, ali ele se sente... Todos esses momentos você está produzindo um bom hormônio. Aquilo que te dá prazer, né? É aquilo que te dá prazer de uma maneira positiva, uma vida regrada, entendeu? Então isso te traz aumento dessas substâncias, não só a endorfina, a gente tem serotonina, bradicinina, uma série de substâncias que elas são positivas para a gente, nos ajudam. Só que pode haver autodestruição também. É muito comum isso a gente ver na nossa prática médica. Dá pena, mas é bonito, assim, do ponto de vista médico. Então, a pessoa, por exemplo, perdeu um companheiro. A minha mãe, por exemplo, recentemente, meu pai faleceu, que você ficou sabendo, né? Vítima foi assassinado.
Então, foi uma perda assim tão súbita que a gente teve. Então, minha mãe entrou em pânico, é óbvio, todo mundo, né? Mas o que eu falei para minha mãe foi o seguinte: você pode fazer como um avestruz, né, que enterra a cabeça na areia e você vai morrer. Você vai atrás dele. Ou então, não, pera um pouquinho, houve a tragédia, mas ele tinha 83 anos, né? Ele não sofreu nada, entendeu? Então hoje ele não corre mais o risco de um câncer de próstata. Fazer aquilo que meu pai me ensinou quando eu tinha 5 anos de idade, o chamado jogo do contente, entendeu? Então minha mãe aprendeu a fazer isso. Então hoje eu a levo quando a gente vai a um lugar ouvir uma música, ela vai e tem as amigas dela que dão muita força para ela, vão jogar um baralhinho. Então nesse momento você está produzindo, está batendo um papo, está viajando, você está produzindo esses hormônios que te dão assim um prazer pela vida. Você tem que ter prazer pela vida, senão você não continua vivo. Eduardo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e a pronta disposição aqui, ter cedido o seu precioso tempo aqui para a nossa produção e para todos os nossos internautas, tá bom? Eu que agradeço, Pavim, muito obrigado, é muito bom reencontrá-lo sempre, com esse sorriso, sabendo que você está muito bem, que a sua família está muito bem, e quero parabenizar também todos os internautas aí, e também eu colocar o meu, não sei se dá para escrever, é o www.eagostini.com.br, que é meu site que tem várias imagens que a gente apresentou aqui. E estamos à disposição de vocês também, o telefone, se quiser colocar também, 4221-2831. Muito obrigado, Pavinho. Eu que agradeço. Isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Aguardo vocês na próxima segunda-feira, às 17h30, tá bom? Só que, aguardo vocês. Até lá!